Olá, galera. Vamos agora para a próxima parte de confiabilidade. Hoje a gente vai falar de dados censurados. Por que isso é importante? Porque na prática há muitas situações em que eu não tenho todos os dados para fazer uma análise de confiabilidade completa. Ou seja, eu posso ter perdido dados antes, eu posso ter perdido dados durante, eu posso ter perdido dados depois. Nossos testes eles são todos baseados em N unidades idênticas. Não faz sentido eu colocar numa mesma análise, por exemplo, dois tipos diferentes de equipamentos. Não adianta você, em uma mina, comparar, botar junto, ainda que sua produção pare ou pela falta de escavadora ou pela falta de caminhão. Beleza, se um dos dois faltar, a produção para. Mas não faz sentido você fazer análise de tudo como um equipamento só. São equipamentos diferentes, com características diferentes e cada um tem a sua confiabilidade. Então eu preciso pensar em N unidades idênticas para fazer uma análise. Para fazer uma análise completa, eu tenho que ter todos os dados do período desejado. Se o meu equipamento ele tem um tempo de vida útil de 10 anos, para fazer análise dele, eu tenho que fazer análise durante os 10 anos, para entender esse equipamento. Muitas vezes acontece, principalmente, de os equipamentos terem, vamos dizer, uma vida útil de 20 anos, e o overhaul deles, ou seja, que é uma revisão completa, ela tem um período inferior a esse. Digamos que eu tenho um equipamento que a cada 5 anos eu faço uma revisão geral nele. O tempo de vida útil dele é de 20 anos, porém os dados de confiabilidade são usados para 5 anos. Então, os dados obtidos nos primeiros 5 anos, eles são um bom indicativo dos próximos 5 anos. Ainda que na prática a gente saiba que existe um envelhecimento e as coisas nem sempre acontecem dessa maneira. Além, é claro, das peças de reposição que vão mudando, vão ficando mais escassas e tudo isso influencia a confiabilidade de um equipamento. Além disso, existem algumas situações que nos impedem de ter todos os dados que a gente vai ver. Eu posso não rodar o teste até que todas as unidades falhem. Isso, um fabricante, por exemplo, quando vai lançar um veículo novo, ele faz teste durante um período de tempo e depois ele lança no mercado. Vamos dizer, ele testa um fabricante de carro, ele testa o carro durante um ano para lançar durante o mercado. Ainda que ele vá dar a garantia de 5 anos, ele tem que fazer com que os dados obtidos nesse um ano de teste sejam bons o suficiente para a empresa avaliar quais que são qual que vai ser a confiabilidade dos componentes ao longo da vida útil do veículo. Acontece também de você perder algumas unidades. Vamos dizer que você tem um acidente e dá uma perda total em algum equipamento. Então ele vai sair do meu conjunto amostral. Ou eventualmente você não consegue ter o exato momento da ocorrência da falha. Você sabe que foi em um determinado intervalo de tempo. Então são coisas que acontecem que a gente tem que estar preparado para isso. Se você fizer uma boa análise desses dados parciais, você consegue ter uma conclusão segura sobre a distribuição. Assim, você não precisa largar, nem testar mais equipamentos, nem aumentar o tempo de teste. A gente vai falar de três tipos de censura: tipo 1, tipo 2 e aleatória. Lembre-se que N é o número de unidades e R é o número de falhas observadas. Para o teste tipo 1, ele é interrompido em um tempo t. Todas as unidades são ativadas em T0 e observadas até a falha ou até TR, que é quando eu parei. É como eu falei, digamos que eu vou comparar dois fabricantes de caminhões. Eu tenho uma empresa de caminhões e eu preciso comprar 100. Ao longo de 6 meses eu vou avaliar 10 unidades de cada um dos fabricantes para me saber de qual fabricante eu vou comprar 100, 200 unidades que sejam. Então, eu vou analisar até o tempo, até que cada um falhe, ou até o fim dos 6 meses. O tipo 2, ele é interrompido após R falhas.
Ou seja, aqui eu já tenho uma questão que quem vai definir não é o tempo, é o número de falhas. Todos são ativados em T0 e após eu obter o número R de falhas, eu vou parar os meus dados. Vou parar a análise dos meus dados. Por fim, eu tenho a censura aleatória, né? Só que o teste é interrompido em T0. Todas as unidades são ativadas em tempo igual a zero. Porém, elas vão sendo interrompidas em momentos distintos no tempo. É um teste um pouco mais raro. O pessoal fala, inclusive, muito em questões sociais. Quanto tempo a pessoa leva para ter esse determinado tipo de doença e por aí vai. Enfim, a partir de dados incompletos, existe a função de verossimilhança. Ela vai comparar dados reais com os dados de uma equação de confiabilidade que você obteve e vai ver quão as duas se parecem, por isso que é a função de verossimilhança. Por exemplo, aqui ele está dizendo que ele tem o tempo de falha dos equipamentos. O primeiro falhou no tempo T1, o segundo T2, até TR, que foi o último que falhou, a unidade R, né? Os dados censurados são designados por T1+, T2+, até Tn-R+. No caso de censura à direita, né? Ou seja, eu paro o teste em um determinado período para me fazer a análise. T1+, T2+, Tn-R+, todos eles são iguais a T0. Ou seja, ainda que eles falhem, eu vou parar a análise em um tempo. Bem, essa aqui é a equação que vai justamente comparar os dados que eu obtive com os dados reais. O que ele vai fazer? A partir dos dados que eu obtive, eu vou tentar obter uma equação que vai me prever quando meus equipamentos vão falhar. E aí eu vou pegar essa equação e vou comparar com os dados que eu já tenho. E vou ver quão parecidas elas duas são. É a nossa função de verossimilhança. Ok? Ou seja, conforme eu já disse, né? É a probabilidade desses valores calculados assumirem valores pelo menos próximos dos valores reais que eu tenho, para eu saber como essa função é próxima da minha realidade. Como normalmente a gente trabalha com valores discretos, né? O equipamento falha em x, y horas, é uma questão probabilística. Quando eu tenho dados censurados, eu tenho que adicionar à minha equação os dados censurados, para eu comparar quão isso vai ser parecido. Existem duas formas de, a partir de dados censurados, eu obter uma equação geral de falhas. A distribuição exponencial, né, que basicamente de forma simplificada, ele vai considerar que todos os equipamentos que ainda não falharam, eles falham a partir do momento que eu paro de fazer o teste. Aqui vou ter um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho 10 unidades que eu vou testar em 50 mil minutos. E eu tenho os dados de falha deles. Um falhou em 12 mil minutos, outro 8 mil, 14 mil, 16, 21, 29 mil. E eu quero determinar o tempo médio até a falha, MTTF. Ou seja, quanto tempo o equipamento leva até falhar. Lembre-se que MTTF ele é para equipamentos que ele falhou, ele não presta mais, digamos uma lâmpada. A lâmpada, depois que ela falha, você só joga fora e compra outra. Não é como um carro. Que quebrou a suspensão, você bota outra, o carro continua funcionando. Ok? Aqui eu vou pegar, fazer a censura tipo 1 e vou jogar na equação. Perceba que eu vou pegar, vou somar todos os tempos de falha dos 6 que falharam, mais 4 vezes 50 mil, que são os que não falharam. Então, eu tenho uma média de 2,069 vezes 10 elevado a menos 5 falhas por minuto. Ou seja, em média, meus equipamentos vão levar 48 mil minutos até falhar.
A outra forma de fazer é, eu vou só pegar as 6 falhas e dividir pelos 90.000, que já vai me dar um valor diferente, de 6,67 vezes 10 a menos 5. Ou seja, eu tenho uma quantidade maior de falhas por minuto, porque aqui eu considerei que as 4 falharam em 50.000 minutos. Esse daqui já desconsiderou que 4 unidades funcionaram até os 50.000 minutos, por isso que eu tive um tempo até falha menor. A outra forma de calcular é a distribuição de Weibull. Elas não são obtidas por cálculo direto, eles são feitas por método interativo. Isso aqui, pessoal, já é um método computacional. Você não vai fazer isso aqui manualmente. Existem softwares computacionais, tanto para distribuição de Weibull quanto para log normal, que a gente não vai falar aqui porque geralmente as empresas elas têm seus próprios softwares. E esse livro aqui ele trabalha especificamente, né? O livro ele é voltado para o Proconf, que é um programa específico de um fabricante. A nossa ideia é apenas tentar entender essa análise, já que em uma situação real você iria colocar esses dados e iria apenas obter o resultado e fazer uma análise. Veja que a equação é muito mais complexa e, como eu já falei, ela é interativa para me achar o y. Ok? Isso aqui você vai pegar, colocar numa ferramenta computacional os dados e ele vai dar o valor para você. Aqui eu tenho um exemplo só para a gente analisar os dados aqui. Para o exemplo anterior, eu quero determinar o MTTF, né, mediante os dados distribuídos segundo a distribuição de Weibull. Então eu vou pegar e jogar aqueles dados lá do exemplo 4.1 no meu programa. E o programa vai calcular o y para mim. No caso aqui ele já me deu 0,91. Mais uma vez no programa, quando eu coloco esses valores aqui na equação, eu vou encontrar, né, um θ de 49.757. Quando eu jogo isso aqui na equação, eu vou encontrar um tempo médio até falha de 60.997 minutos. Por quê? Na distribuição de Weibull, ele vai, a partir dos dados dos primeiros 6 que falharam, tentar estimar as falhas dos outros 4 e chegar até o MTTF da minha população inteira. Ok? Espero que isso tenha explicado essa parte. Obrigado a todos.